Olá, pessoal do LinkedIn. Um bom dia a todos. Um prazer estar aqui ao vivo com vocês nessa quinta-feira, 11h30 da manhã. E hoje a gente trouxe um tema muito especial com um convidado mais especial ainda, que eu já vou apresentar para vocês. Espero que todo o tempo conectado aí com sucesso. É um prazer receber hoje aqui o Eduardo Marchiori Eckersdorf, eu sabia que eu ia acertar o sobrenome dele hoje aqui, que é o CEO da Mercer do Brasil. Eduardo, um prazer recebê-lo aqui nessa live hoje. Olá, Tiago. Olá a todos. É um enorme prazer estar aqui com você. E parabéns, falou direitinho aí o Eckersdorf. A gente se esforça, né? Bom, pessoal, antes da gente começar e eu trazer para você aqui, deixa eu começar agradecendo um pouquinho aqui todo mundo que ajudou a divulgar essa live, né? Então a gente teve hoje vários apoiadores aí. Então a própria Mercer, a Regos Spaces, o Procurement Club, super parceiro nosso, em conjunto com a Level, várias perguntas o pessoal do Procurement mandou, a gente vai estar interagindo aqui, e também o pessoal da Enter Club, tá? Antes de voltar aqui um pouquinho para vocês também, eu queria lembrá-los que tem uma tarefa importante que todos aqui têm que realizar, que é compartilhar esta live e marcar aqui também, né, as pessoas, os amigos. Então, para você compartilhar, tem um botãozinho aqui embaixo, compartilhar. Eu queria que cada um escrevesse a cidade ou o bairro de onde está agora nos assistindo, para depois a gente poder fazer aí um levantamento aí da estatística da live. E também pedir que vocês, né, marquem os amigos para assistir, compartilhem a live. Então, muito importante aí nesse momento, que aproveite o começo da live para fazer isso. Queria lembrar a todos que na semana passada, quinta-feira, a gente foi a live mais assistida do LinkedIn no Brasil e hoje a gente vai quebrar todos os recordes aqui com o Edu também. Então, importante vocês comentarem. Por que a gente trouxe o Eduardo hoje aqui, pessoal? O Eduardo não é só o CEO da Mercer, que é uma grande empresa, uma consultoria com mais de 75 anos de mercado, especializada, né, nessa questão de carreira, segurança financeira, gestão de saúde das pessoas e dos funcionários, mas porque está tendo muito assunto, muitas discussões que estavam trazendo este tema de uma maneira mais superficial. E aí foi até uma demanda bacana que a gente recebeu via Procurement Club e também dos clientes da Regos que nos procuraram e falaram: olha, a gente queria um pouco mais desse conteúdo, mas com autoridade no assunto, pessoas que tragam pesquisas, que tragam informações. E na mesma hora veio a Mercer na cabeça, na mesma hora veio o querido Edu na cabeça. Então, Edu, mais uma vez, super prazer recebê-lo aqui. E eu queria começar passando para você, para explicar um pouquinho mais para o pessoal sobre a Mercer e a sua visão um pouquinho aí sobre esse momento e para onde estamos caminhando. Bom, muito obrigado, Tiago. Novamente, muito bom estar aqui. É grande responsabilidade tratar desses temas. E são os temas que são relacionados a pessoas, né? E a gente sabe da importância desse assunto. Falando um pouquinho só da Mercer, né? A gente está presente, nós temos mais de 75 anos, no Brasil há mais de 35, é uma empresa robusta, grande, a gente fatura 6 bilhões de dólares, tem mais de 25 mil empregados em 130 países, e a gente ainda faz parte de um grupo que chama Marsh McLennan, que tem a Marsh, a Oliver Wyman e a Guy Carpenter, né? E aí a pergunta é, legal, mas o que a gente faz? Então, na realidade, aonde que a gente procura entregar valor? Então, acho que são 3 grandes áreas. A primeira que a gente chama de career, mas basicamente é tudo ligado a capital humano. Então, fazemos todo o ecossistema de recursos humanos, então remuneração, pesquisas, engajamento, assessment. A única coisa que a gente não faz é headhunting. Na parte de saúde, nós somos uma grande corretora e principalmente uma grande consultoria. A gente tem uma joint venture com a Marsh, que é outra empresa do grupo. A gente usa a marca Mercer Marsh Benefícios. E quando a gente fala de segurança financeira, aí a gente está falando de previdência e investimentos. E a gente tem uma atuação aqui também muito forte, não só junto às empresas que têm seus planos de previdência, mas junto às grandes fundações e investidores institucionais no Brasil e no mundo. Bacana. Uma das coisas que a gente resolveu trazer aqui, deixa eu só botar de volta aqui o Edu comigo na live. Pessoal, ao vivo é assim mesmo, de vez em quando a gente vai e volta aqui na tela. Uma das coisas que a gente quis trazer aqui, até o tema inicial dessa discussão, Edu, foi
A gente está passando por uma crise sem precedentes que afetou a forma como as pessoas trabalham, afetou o ambiente ao qual as pessoas trabalham, afetou tudo, remuneração, carreira, planos, políticas e por aí vai, né? E um dos principais pontos aqui é um pouquinho da visão da Mercer, né, da tua visão também, sobre o futuro da carreira, os principais impactos nos ambientes, os principais impactos nas relações de trabalho e como a Mercer tem visto esse ponto. Obrigado aí por puxar esse assunto. A gente fez uma pesquisa grande, com mais de 7.300 executivos em 34 países, chama Global Talent Trends, está no forno, acabou de sair, e fala um pouco sobre futuro. E eu acho que é um tema que, quando a gente pega uma crise como essa, né, do Covid-19, a importância de ter boas práticas, ela se torna ainda mais relevante. Então, enfim, exemplo simples, né, aquelas empresas que tinham um bom plano de risco, quando veio a situação do Covid-19, elas estavam mais preparadas para lidar com essa situação. Estou falando de uma forma um pouco mais ampla, começar aqui um pouco sobre o futuro do trabalho e dar um pouco de dados, né? Então, a gente sabe que os próprios empregados estão observando, né, o risco de seus empregos serem substituídos, e aí as empresas, por outro lado, estão se preparando para requalificar os colaboradores, mas tem alguns finds muito interessantes que acho que vale a pena a gente dividir aqui. Então, em primeiro lugar, eu estou vendo até você botar aí a pesquisa, que chama o Global Talent Trends, é legal você puxar essa página, é super simples, é só entrar aí na página da Mercer e baixar o relatório completo, né? A gente poderia ficar aqui 1h30 falando disso, mas eu vou dar só alguns highlights interessantes, né? Então, primeiro, 80% das pessoas querem se requalificar, mas só 40% diz que tem tempo para fazê-lo. Então, a gente vê um hiato aí. Será que o plano de desenvolvimento das companhias está bem organizado? Se as pessoas tivessem uma conexão clara sobre os seus hiatos, elas iriam achar tempo para fazer essa requalificação, né? Um outro tema muito importante é 40% dos líderes, aproximadamente, não conhece ainda as competências, as habilidades no detalhe dos seus colaboradores. Então, como requalificar se 40% ainda precisa entender isso melhor? E aí tem oportunidades relativamente simples, como fazer bons assessments aqui para entender esses gaps. Outros finds interessantes, né? Há uma visão diferente dos empregados. Os empregados entendem que a principal habilidade é a resolução de problema e inovação, e os empregadores estão focando mais em marketing digital e empreendedorismo. Então, a gente vê visões, há uma diferença aí das visões. Quando a gente fala também de futuro do trabalho, algumas variáveis que no passado tinham peso, mas talvez não tão forte como hoje em dia, começam a se ressaltar, né? Então, a primeira ter um papel mais amplo na sociedade, e isso, durante a crise, se torna ainda mais forte. Então, é claro que as empresas têm uma responsabilidade com os acionistas, mas a cadeia é muito mais ampla, né? Não basta apenas olhar o resultado para o acionista, tem que olhar o resultado para a comunidade, para os colegas, enfim, às vezes uma cidade, né? Uma empresa, nesse momento, que tem uma empatia, uma visão mais ampla, ela entende o seu papel, não só no retorno que vai ter a própria ação, mas consegue entender essa cadeia toda, isso cada vez mais valorizado. Acho que 1/3 das pessoas que responderam já levam, de candidatos a emprego, levam isso muito mais a sério e é fator de decisão. Um outro tema é diversidade. A gente vê um gap grande ainda na forma de adotar, falta muita métrica para garantir que a empresa está mais diversa e ter uma amplitude melhor de informação. Então, um mundo mais granular, entender os inputs, isso é cada vez mais importante. E na parte de gênero, por exemplo, Tiago, a gente tem um outro estudo, não sei se você consegue buscar aí em seguida, que chama When Women Thrive. A gente faz isso no Fórum de Davos anualmente, atualiza esses dados, e 1/3 das empresas ainda não monitora a participação das mulheres nos seus, na companhia, em todas as posições. Tem poucos estudos sobre o bem-estar financeiro das mulheres, e a gente sabe que elas têm uma longevidade maior. Então, esse olhar mais amplo, né, é o líder estadista que entende não só o retorno para o acionista, mas a diversidade, o resultado para a empresa, para os colaboradores,
e a jornada dos colegas que deve evoluir cada vez mais. Para o pessoal que está assistindo aí, Edu, desculpa só para o pessoal poder ver, eu estou colocando aí na live, então, essas pesquisas que o Edu está comentando, enquanto o Edu fala, e essa é uma das belezas da live, eu estou aqui pesquisando no site e é impressionante que eu estou seguindo exatamente o script do que ele está falando e achando as pesquisas, estou tentando trazer para vocês. No final, a gente vai colar aqui nos comentários do LinkedIn um link para todas essas pesquisas, ou se alguém já tiver, pode ir colando aí para o pessoal ir acompanhando, que está bem bacana. E essa pesquisa aqui, como está em PDF, pode ser que vocês não enxerguem no detalhe aí, mas está super bacana, até porque diversidade é um dos assuntos, uma das bandeiras que a gente mais precisa conversar, independente da crise, independente do futuro do trabalho, né? Cada vez mais isso é um tema importante. Edu, desculpa, só para você saber, eu estou mostrando... Eu te agradeço e cada vez fico mais impressionado com a sua, fazendo uma piadinha aqui, com a sua habilidade multimídia, né? Você consegue plugar tudo ao vivo, mas enfim, é ótimo você mostrar isso, é um tema extremamente relevante, né? A gente tem muito viés inconsciente ainda, então tem diversos estudos, vale a pena recorrer a isso, mas as empresas precisam se reinventar. A própria Mercer, eu tenho métricas em cada uma das posições, se a gente está procurando e está realmente conseguindo vencer esse gap de gênero, né? Um outro tema do futuro do trabalho, esse acho que vale muito a atenção, e foi exponencial agora na Covid, a parte de o cuidado com a saúde mental. Chamou muito a atenção, Tiago e colegas aí da live, 61%, 66%, 2/3 das pessoas mencionaram o risco de esgotamento, de burnout. Né? Então, você vê, enfim, o impacto que isso tem na produtividade das companhias, né? E isso se conecta com outras pesquisas que a gente faz. Então, como lidar com essa ansiedade? Né? Os programas que estão sendo oferecidos de saúde mental tão estruturados, existe diálogo, a gente consegue identificar isso, e aqui a gente não tem nenhuma dúvida que tem uma correlação importante quando a gente olha as principais variáveis que as pessoas estão valorizando. Pode parecer paradoxal, porque no momento em que os cargos e as empresas estão cada vez mais fluídas, e a gente fala um pouco sobre a força de trabalho do futuro, que as pessoas talvez não fiquem tanto tempo nas mesmas companhias, elas passaram a valorizar muito mais a estabilidade de emprego. Então, essa ansiedade, esse mundo VUCA, quando você centra no indivíduo e começa a imaginar como ele se sente, ele está ansioso. Ele quer se requalificar, mas ele precisa encontrar a resposta das companhias. Então, tema de saúde, produtividade, carreira e tudo isso enlaçado. Muito bom. A gente já começou, o pessoal já começou a interagir, mandando algumas perguntas aqui. Eu acho que você acabou até de responder uma aqui do querido Jacques Haber, que ele trabalha com inclusão e diversidade. Ele estava até elogiando a pesquisa e falando que depois vai querer ouvir um pouquinho mais aí da sua opinião em cima desse tema, que eu acho que é super bacana. Eu mostrei aqui a pesquisa para o pessoal. Nessa questão do papel das organizações, questão de burnout, eu acho que muita gente não tinha uma política clara de teletrabalho, de home office, etc. e tal, e da noite para o dia teve que implementar isso. As empresas que tiveram essa opção, né? Muitas empresas continuaram trabalhando normalmente, etc. e tal, mas a gente vive realmente num momento, acho que as pessoas, talvez com o ser humano no foco da crise, né? A gente já teve crise de óleo, do petróleo, do seguro, da bolha de finanças, da moeda, e essa é uma crise do ser humano no centro da crise. Você acredita que as pessoas tendem a olhar para essa questão de saúde com uma perspectiva diferente pós-crise? Como é que é a perspectiva de vocês? Eu acho que sim, até porque todo mundo sentiu na pele. Mas isso mudou a gente profundamente. As famílias mudaram, né? As pessoas estão percebendo, os líderes estão vendo, e tem coisas boas também, né? Acho que a gente tem vários lessons learned aí positivos, mas eu não tenho dúvida que a gente mudou de patamar e vai cada vez mais olhar isso com cuidado. A nossa maior preocupação é que sejam programas estruturados. Tá? Então, um dado que a gente tem é que infelizmente, só 30% dos programas de saúde, é uma pesquisa da Mercer Market Benefício,
tem um bom controle, boas métricas, e olha isso com atenção para retroalimentar ações. Né? Então, é muito importante fazer as ações, mas é mais assim, aquilo que não se mede, você não consegue evoluir. Tem ferramentas, a Mercer Marsh lançou agora, chama MMB Care, Mercer Marsh Care, que faz um ecossistema que tem desde a questão de telemedicina a todo o acompanhamento. É uma das alternativas disponíveis, tá? Enfim, é um custo bastante acessível, mas independente se via MMB ou não, Mercer Marsh ou não, acho que tem que ter métricas. E a gente fala isso não só para a saúde mental, Thiago, eu falo para o programa de saúde como um todo. Então, tentar fazer aqui um outro comentário, a importância de analytics para essa hora, para ajudar também as pessoas. Tem que medir isso, né? Você tem que estar diariamente fazendo pulse surveys, vendo como as pessoas estão se sentindo. Isso é uma grande mudança também no engajamento, que é um outro tema. Então, além das pesquisas anuais, que elas são mais transformacionais, tem uma série de ferramentas. Hoje você consegue capturar como as pessoas se sentem com uma frequência muito maior. Eu acho que o desafio hoje é tomar decisão rápida, né? A gente está unusual time, né? Então, como é que você responde rápido? E aquelas ferramentas do passado são importantes para o transformacional, mas no curto prazo a gente precisa ser mais ágil, medir saúde mais rápido, medir mais se as pessoas estão engajadas e ter, enfim, uma gestão muito mais ágil e mais assertiva. Pessoal, estou até trazendo aqui para vocês verem. Eu consegui, enquanto o Edu falava, baixar. Eu baixei em inglês, Edu, talvez provavelmente temos depois em português, dessa pesquisa 2020 que o Edu comentou. Olha que legal a chamada, né? Você ganhar employee engagement, né? Você ganhar essa questão de comprometimento dos funcionários através da empatia. Né? E tem tudo a ver com o que a gente está falando com esse momento. Vou só passar rapidinho aqui para vocês verem a pesquisa. É super bacana, várias informações top. Então, já estou vendo o pessoal pedir aqui nos comentários o link, já vi que o pessoal está mandando, mas, bem legal, você que é gestor de empresa, gestor de uma área, executivo, empresário, não interessa, quer entender quais são as principais tendências aí, e com certeza isso se aplica para o momento agora, né, porque gestão de pessoas não muda, né, gestão da forma como a gente tem que engajar funcionários, etc e tal, pré-crise ou pós-crise, a tendência deve ser muito parecida. Essa é uma máxima. A gente pesquisou muito para encontrar, enfim, as soluções, e eu não tenho dúvida que essa fusão, né, essa junção entre gerar valor e ter empatia, e não só empatia com os colaboradores, mas empatia com toda essa cadeia, é a grande solução de curto, médio e longo prazo. As marcas também, enfim, tem um lado muito bacana também na crise, que você vê várias empresas, vários dos nossos clientes se solidarizando, fazendo doações, pensando no próximo, ações pro bono. Então, acho que isso as coisas ficam, né? Elas marcam as companhias e valorizam o propósito das empresas no longo prazo. E essa geração que vem aí valoriza isso cada vez mais. E as pessoas precisam ter, né, um sentimento de pertencimento, né? A gente teve até uma pergunta aqui nesse sentido aqui do Marcel, falando, olha, a pessoa tem que ter, ela tem que sentir que ela pertence a algo mais do que só um ambiente, só um espaço, só um número, né? E a gente está vivendo agora um momento onde a gente tem essa oportunidade. Quem não fazia isso antes, a oportunidade de recomeçar. E quem já fazia, a oportunidade de reforçar. Mas eu queria mudar um pouquinho aqui, Edu, uma das especialidades de vocês também é essa questão de gestão de saúde e benefícios. Eu acho que é uma conta que está todo mundo olhando agora para os dois lados, não só a questão do custo, né, porque a gente sabe que os custos de saúde no Brasil, com a questão da pandemia e tudo, vão ser revistos, etc., e muita coisa on hold no momento, sem uma regulação específica sobre como vai ficar esse momento, mas também tem muita gente que estava no futuro, essa questão de plano de previdência, etc e tal. Traz um pouquinho da visão da Mercer com relação à saúde e benefícios para o pessoal. Tá bom, se você me permite, eu vou até começar pela tua última pergunta, teu último ponto, que é a previdência e segurança financeira, eu vou voltando para trás para a saúde e por aí vai. Então, por que a segurança financeira é tão importante e qual é o tipo de impacto que ela pode ter, né?
A gente teve até uma discussão recente que falava sobre aposentar a aposentadoria. Né? Por que isso? Porque as pessoas vivem mais, né? E, de fato, elas não estão poupando o que precisava. Né? É muito interessante quando a gente começa a olhar os dados, 75% das pessoas já reconhecem hoje que vai ter que trabalhar depois de se aposentar. E um número muito alto, se eu não me engano, acho que são 66%, estão estressados com a situação financeira. Né? E ficaram mais nos últimos dias, porque se ele não tá, ou se ela não estava, ou ele não estava, agora o primo está, a irmã está, que tem um negócio, e a gente, enfim, como CEO, ou outros colegas aqui que estão assistindo como empresários, estão vivendo essa situação de estresse. Então, esse é um tema que ele se correlaciona com saúde e produtividade do negócio com a correlação para né? Então, se não, aliás, negativa, né? Você está estressado, você produz menos, é menos criativo, dá menos retorno, tem mais absenteísmo. Então, esse é um tema que tem que olhar com cuidado. Bem-estar financeiro, no momento de crise, ele não pode ficar para segundo plano. Tem que conversar. Né? E tem várias ações interessantes acontecendo. Nas fundações, hoje, que a gente ajuda diversas empresas, elas estão revendo política de empréstimos. Isso é ótimo. Algumas empresas estão dando linhas, né? A própria, enfim, o grupo que a gente trabalha aqui, a gente tem uma linha para tentar ajudar, para ajudar nesse momento. E perguntar, né? E educar e aculturar. Então, também teve um movimento de investimentos que as pessoas tomaram um pouco mais de risco nos seus portfólios nos últimos anos e sofreram agora. Então, a pior decisão de curto prazo é pânico, né? E mudar portfólio. Então, é muito importante também conversar com especialistas e ter calma, pensar um pouco mais no médio e longo prazo. E aí, voltando, porque eu acho que você estava me provocando um pouco mais aqui, né? Que é como é que ficam os planos de saúde agora e o que fazer. Então, primeiro tem que ter um olhar amplo, porque algumas empresas estão revendo remuneração, 40% está revendo não só benefício, mas revendo remuneração. E se você está revendo remuneração, talvez seja a hora de investir em benefícios. Ou seja, não pode olhar isso isoladamente, precisa ter um olhar um pouco mais holístico aí. Agora, é um momento de reflexão, né? Porque nessa hora agora da pandemia, muitas cirurgias eletivas elas foram adiadas. Né? Então, tem uma questão que a hora que isso voltar, e a gente sabe que vai voltar, pode ter uma sinistralidade muito alta, né, no retorno. Aqui é a hora de olhar o desenho do plano, olhar agora. Então, se não tem coparticipação, é hora de estudar a coparticipação e colocar também a coparticipação certa. Não adianta subir muito, que também você pode ter outro tipo de risco. É um momento de, sim, olhar para o plano, né? Procurar aí um bom parceiro, uma boa consultoria. Obviamente, a gente tem a nossa e sabe da qualidade do trabalho que é feita, mas precisa ser bem assessorado para gerir riscos e identificar todas as frequências que estão aumentando para monitorar isso, porque negociar só o custo do plano, isso é importante, mas não é sustentável se não estiver controlando o risco e não tiver com um bom desenho. Essa acho que é a minha principal sugestão aqui para os líderes, e a gente sabe do papel fundamental, você mencionou o procurement, né? É uma turma que cada vez mais tem um papel fundamental na eficiência das empresas, e olhar isso, porque esse custo sobre folha, ainda mais a folha caindo, vai aumentar. Então, tem que estar olhando como é que gera valor nessa gestão de risco do plano de saúde para ser sustentável. Olha, pessoal, como o Edu já anunciou aqui, o pessoal do Procurement Club, queridos parceiros e que basicamente sempre nos mandam perguntas, o pessoal continua inovando bastante, mas a gente recebeu 2 perguntas digitais, vou aproveitar, deixa, Edu, para colocar uma delas aqui, deixa eu só jogar aqui para o pessoal poder ver. Agora vai. Vou jogar a pergunta do Walter para você, Edu. Deixa eu dar um play na pergunta dele. Olá, Tiago, Eduardo. Meu nome é Walter Freitas, eu sou diretor de Tecnologia e Inovação da Level. A pergunta é sobre, hoje as empresas estão planejando a saída da quarentena, que no caso do Estado de São Paulo está previsto para 11 de maio. Você pode nos ajudar falando um pouquinho das preocupações principais que a gente deve considerar em relação às pessoas?
Muito obrigado. Bom, obrigado ao Walter, responsável por inovação, inovando aqui, mandando a pergunta em vídeo. É muito bacana como a tecnologia tem evoluído, né? Então, tem algumas questões que são higiênicas, vamos dizer assim. Então, obviamente, precisa respeitar as orientações, né, do governo, né? Ontem teve um anúncio grande aqui em São Paulo, isso, enfim, acho que está dado. O outro tema são todas as ações de prevenção, então, enfim, máscara, álcool em gel, distanciamento, por aí vai. Agora, eu acho que tem um olhar um pouco mais profundo que a gente viu algumas empresas implementarem em países que tiveram o Covid na frente da gente, né? China, Espanha, por aí vai. Então, uma das formas de fazer isso de um jeito mais profissional é estratificar o risco, né? A metodologia que a gente usa, ela tem 3 dimensões. Então, a primeira é o risco do indivíduo, né? Porque, enfim, é muito diferente o risco de uma pessoa que tem mais de 60 anos para outra ou para uma pessoa que tem um risco pré-existente, para um cidadão, uma pessoa jovem, sem nenhum risco. A segunda dimensão é o ambiente que a pessoa vive, né? Então, você interage, sua esposa está grávida, né? Ou você cuida de alguém que tem 80 anos, mora na tua casa e tem uma doença pré-existente, tem um risco maior. E a terceira dimensão é a tua função, né? O que você exerce e que nível de risco você está exposto, você pode trabalhar remoto. Então, aqui, eu acho que é hora de ter ciência, né? Não é fácil retornar. Não é simples. E retornar de um jeito errado, você pode dar você faz um W, né? Porque você volta e depois retrai tudo de novo. Então, acho que é a hora de ter ciência. A gente tem essa metodologia, existem outras, mas eu acho que tem que olhar com mais profundidade versus, enfim, tomar a decisão errada. Bacana. Vou aproveitar, a gente tem mais um tempinho, vou colocar também mais uma pergunta aqui do pessoal do Procurement Club, só que dessa vez do Cláudio da Ericsson. Deixa eu jogar aqui para o pessoal ver a pergunta contigo. Vou dar um play. Tudo bem? Sou Cláudio Baixo da Ericsson e gostaria de entender como vocês veem a mudança no modelo de trabalho após a quarentena. Eu entendo que nós estamos vivendo um momento diferente, todos em casa, trabalho remoto. Como vocês veem esse impacto após a quarentena? Obrigado. Olha, excelente pergunta. Obrigado pela pergunta. É muita mudança, né? A gente tem que reconhecer que não é um momento fácil, né? A nossa expectativa aqui, né, baseado no que a gente viu nos outros países, não é um V, né? Não é um V, é um U, né? E é um U longo. Então, a gente está trabalhando um pouco mais com esse cenário. A gente tem que conversar muito, porque é um momento de ansiedade das pessoas, né? Algumas pessoas vão ter até desconforto. Por outro lado, a gente vê a mudança que está acontecendo nas nossas casas até, né? A minha filha, que tem 3 anos, estava num live agora na escola no iPad, né? É incrível. Está competindo com o pai pela banda. Espero que ela não me derrube agora. Mas, enfim, o outro lado é que, será que a gente precisa do mesmo real estate que a gente precisava antes? Né? Talvez não. Agora, não pode tomar uma decisão tempestiva, porque também é muito mais fácil repensar, o time está engajado e ir para casa, uma equipe que já se conhece, que você já olhou no olho e conhece, do que eventualmente trabalhar totalmente remoto e imaginar que você tem um turnover e essas pessoas talvez não se conheçam mais daqui a um tempo. Então, como é que fica a identidade? Como é que fica a cultura? Então, eu acho que o mundo a gente vai ter grandes mudanças, mas eu não acho que nem seja eu não acho que é 0 a 100, eu acho que ela é gradual e deve ser gradual, mas vai ser mais fluida, né? A gente vai ter novas habilidades. Eu estava vendo hoje de manhã um anúncio muito interessante de uma empresa de imóveis em que toda a compra agora é remota, né? Você visita por realidade aumentada, você faz assinatura digital,
Um cliente nosso, enfim, de Brasília, uma CEO estava me contando o tanto que eles se reinventaram para drive, enfim, muita coisa boa acontecendo. Então, acho que é uma combinação aqui de potencializar as coisas boas e também centrar no indivíduo. E um último ponto também, que me parece extremamente importante, falando um pouco do nosso braço ali da Marcha, uma empresa irmã, se você me permite, Thiago, eu acho que o brasileiro tem um lado espetacular, que é o improviso. A gente é muito bom nisso. Então, diante da crise, a gente, legal, a gente conseguiu disponibilizar o computador, reagiu rápido, mas tem problemas. 34% das empresas só tinha um programa formal de home office, né? Quase um quarto não ficou operacional. E aí você começa a olhar mercados mais maduros que gerenciam risco. Você vê, o Wimbledon tinha uma policy de seguro e não sofreu nada. Recebeu, pelo contrário, um caminhão de dinheiro. Então, será que a CBF não pode... Enfim, deixa eu não falar aqui da CBF, mas será que não é importante todas as empresas terem um olhar para risco mais aguçado? Né? Isso acho que é uma responsabilidade que ficou clara para os líderes. Vários estudos, né, do Fórum Econômico Mundial mostravam severidade e frequência. A gente está vendo que eventos de alta severidade podem ter uma frequência maior. Então, rodem práticas de risk management, porque isso vai ajudar. É um tema que acho que a gente aqui no Brasil precisa evoluir. Bacana, muito legal. Antes de eu jogar, a gente abrir aqui para as perguntas, já tem bastante pergunta na live ali para poder filtrar algumas. Eu queria perguntar um pouquinho para você sobre esse prêmio Valor Carreira 2020. Deixa eu jogar aqui para o pessoal poder ver também. E cadê? Aqui estamos. Estou no site aqui da Mercer. Eu estou vendo aqui que pela revista Valor, né, Valor Econômico, junto da Mercer, é uma pesquisa que está sendo feita para conectar a experiência dos funcionários, engajamento, impacto da performance de cada uma das empresas. Agora é o momento que as empresas podem se cadastrar para participar desse concurso, é isso? Essa é uma pesquisa que a gente tem um orgulho grande, é feito com Valor Econômico, né? Então, um abraço aqui para a Estela Campos, se ela estiver nos assistindo. E a gente mensura uma série de coisas. Tiago, é uma pesquisa gratuita, tá? Uma ação que a gente faz. Aqui podem participar todas as empresas que têm mais de 100 funcionários. Tá? E estão operando no Brasil há mais de 2 anos. Esse é o único pré-requisito. E o estudo ele tem 2 dimensões. Tá? O primeiro é a jornada do indivíduo. Então, a gente entrevista colaboradores. E o segundo são as práticas de recursos humanos. Então, ele vai além de só medir se o funcionário está satisfeito. É um pedaço importante, mas o segundo a empresa está bem posicionada do ponto de vista de agilidade corporativa, ela tem recompensas justas, ela tem um ambiente de trabalho saudável, tem um mindset laboratorial para continuar criando agilidade. Os resultados são fantásticos. É uma pesquisa que só cresce. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas devolutivas e é espetacular, porque quando você olha o relatório, né, ele vai mostrando eixos, e os eixos estão muito correlacionados com o resultado da empresa. Então, a gente gosta muito desse estudo. Ele foi criado com base em empresas prósperas, que performam mais no longo prazo, e que têm indivíduos prósperos, e que participam desse crescimento da organização. Então, acho que o mais importante é que a pesquisa é muito robusta e que ela ajuda demais, e o reporte e os insights são gratuitos. Além disso, a cereja do bolo, a gente faz uma premiação junto com, na verdade, o Valor faz uma premiação junto com a gente no final do ano e entrega por categoria, pelo tamanho das empresas, esse prêmio. E mais do que nunca, enfim, todo mundo diz que o principal, é notório, né, que o principal ativo das organizações são as pessoas. Eu ouvi o Tony falando, da IBM, falando semana passada sobre transformação digital, e 2 das 3 variáveis estavam em pessoas e liderança, né? Então, a própria transformação passa muito por pessoas. Eu acho que não tem hora melhor para entrar, participar dessa pesquisa, receber insights e evoluir.
acho que é um mecanismo espetacular aqui para que as empresas possam ter dados nas mãos e gerar resultado, né? A gente procura ter indicadores de resultado. Bacana, deixa eu jogar aqui de volta para o pessoal nos ver. E eu estava dando uma olhada aqui enquanto você estava passando, nas perguntas do LinkedIn aqui. A gente está igual live de sertanejo, tanta pergunta que não dá tempo de acompanhar. Tá, mas eu dei uma lida ali. Mas não dá para competir com os lives do sertanejo, né? A gente não vai ter uma dupla, tá, pessoal? Caso vocês queiram, não vai sair uma dupla aqui, não. Acho que uma das coisas que muitas perguntas nesse sentido aqui, assim, de como vocês veem, por exemplo, quais as dicas? Se fosse executivos, empresários, gestores de pessoas, ou qualquer um dos profissionais que estão nos assistindo agora, né? Quais são, não sei, top 5, ou quais são as dicas, Mercer, as dicas de Eduardo, para lidar com essa situação da frente? Não a de hoje. A de hoje não depende mais de mudanças no passado e tal. A gente vai passar por isso junto como sociedade, etc. e tal. Mas para frente, o que você acha? Quais são as dicas importantes aí para as empresas? Obrigado aí pela pergunta também. Eu colocaria... eu vou começar aqui pelos líderes, né? Pelas pessoas que estão à frente das empresas. Acho que tem, talvez, 4. A primeira é alocar a força de trabalho para geração de valor futuro. Então, um jeito mais simples de colocar é time que estava ganhando é o mesmo time que vai ajudar a ganhar lá na frente, a pista vai mudar, né? Então, os skills desse time estão preparados para o que vem nos próximos anos. Uma grande parte disso vai ser requalificado e outra parte tem que comprar talento. Então, quando tem uma visão estratégica desse planejamento, né, é algo que a gente também ajuda bastante aí as empresas, você consegue claramente posicionar a tua força de trabalho para o valor futuro, para onde você quer crescer, né? Então, a estratégia da companhia com a estratégia de pessoas, isso acho que é fundamental, né? O segundo, a gente falou bastante aqui, né, a capacitação, e é sempre melhor investir nas pessoas que estão dentro. A gente sabe que hoje, enfim, com todas as gerações, a maior busca é por conhecimento. Então, os funcionários valorizam, tem diversos estudos também mostrando o valor que se dá. Então, é um momento de capacitar, né, de dar conhecimento. O terceiro, eu acho que é a questão de uso de dados, porque é um mundo que a gente vive hoje que tem muita informação, mas qual é a informação relevante? Então, essa é a grande pergunta, quais são os dados que estão sendo capturados? Então, enfim, acho que aqui tem isso conversa muito com o employee experience que a gente estava falando, né? Então, eu estou medindo isso porque eu sei que o resultado é isso, que está ligado com a minha estratégia lá na frente, né? E o último, acho que é energizar a companhia, essa questão da empatia, que a gente estava conversando, ter um propósito, ser genuíno, olhar todos os stakeholders, né? Então, acho que se eu fosse pensar mais a longo prazo, acho que são 4 vetores aí bastante relevantes e importantes. Aí, olhando um pouco para o empregado, né? E para a pessoa, para o indivíduo, a gente mudou um pouco também, está caminhando para uma era da confiança, né, Thiago? Porque, enfim, até o trabalho remoto, até isso está diferente, né? As pessoas não estão, às vezes, mais num ambiente de trabalho, você consegue monitorar, olhar, sentir. Então, é mais uma gestão, tem uma gestão, os dados são fundamentais, tem uma questão de confiança também, transferir a responsabilidade para o indivíduo. E aí, acho que, primeiro, é empoderamento, né? As pessoas precisam cuidar das suas carreiras, sabe? É fundamental ser proativo, né? Inclusive, eu acho que cada vez mais a gente... Isso é um dos... quando a gente faz assessments aqui, a gente mede muito mais o soft, né? As habilidades para lidar com esse mundo e por aí vai, e o contínuo aprendizado. Então, esse é o outro ponto. As carreiras serão longas, né? E a mudança rápida.
Então, acho que todo dia tem que estar olhando e vendo o que eu posso aprender, como é que eu faço diferente, e esse é um tema extremamente relevante para o sucesso no médio e no longo prazo. Eu acho que deu uma limpada agora aqui nas perguntas, muita pergunta, voltada à questão de home office, né? Assim, cada vez mais o teletrabalho vai ter uma das alternativas de trabalho flexível. Eu acho até que o Edu falou bastante já, pessoal, desse tema, né? De vamos repensar políticas que vão ser adotadas e tudo mais. Lembrando que a gente vive uma situação de home forced, não home office, porque a gente está forçado em casa. A grande maioria não está preparada, não tinha política para isso. O Edu comentou aqui, 1/3 das empresas tinham uma política de home office, 2/3 não tinham. Né? Então, eu acho que é um momento novo, e quem souber implementar o trabalho flexível como um todo, não só home office, não como home office é apenas a localização flexível. A gente tem outros componentes como horário flexível, jornada flexível, remuneração flexível, que compõem o trabalho flexível. Mas eu acho que a gente falou bastante. Tem uma pergunta aqui que é a pergunta do milhão. Você vai tirar aquela sua bola de cristal agora para responder, que é do Fernando Ferreira, que ele mandou assim: Eduardo, com a quantidade de desligamentos que acontece no mundo, corre-se um risco de um colapso nas instituições de previdência privada devido à alta retirada? Bom, eu vou responder aqui, obrigado, Fernando. Deixa eu só dar 2 dados que eu acho que são interessantes. Você fez boas colocações aí, Tiago, sobre o que as pessoas também teletrabalho e tudo mais, né? Então, interessante nesses pulse surveys que a gente tem feito, né, para ser ágil também, a gente também está se reinventando, né? Resposta rápida e colaborar com os clientes. 97% já adotou, vai adotar coisas, oportunidade da MP 927, que fala sobre teletrabalho, fala sobre férias, né? E aqui tem que ter um olhar importante, porque isso vai voltar. Então, o que eu acho que as empresas não querem também é a hora que voltar, tá todo mundo de férias. Então, esse planejamento é extremamente importante. E tem, aparentemente, 40%, em torno disso, na MP 936, olhando aí, sim, um pouco mais de licença, redução de jornada. Então, é um tema importante de curto e médio prazo, e no longo, como você bem comentou, aí a gente acha que a cadeia, né, é muito mais flexível. Então, sim, você vai ter, a gente fala sobre o talent value proposition, né? Não só o employee value proposition, então não só o colaborador, mas começa a ter muito mais terceiros, né? Então toda essa cadeia colaborando, e aí que entra um componente muito forte, que é como alinhar incentivos. Então essa área tem, enfim, muitos estudos aí de incentivo de curto prazo, como fazer isso, como criar políticas para o talento como um todo, não só o empregado. Agora, vamos voltar aqui e tentar falar um pouco mais da parte de previdência. É uma questão fundamental. Eu acho que a pergunta é muito boa, né? Então, você imagina a importância da educação financeira. Era exatamente isso que a gente estava falando. Porque, independente de ter resgate ou não, né, as posições caíram de valor. Então, a Bolsa, por exemplo, caiu 40%, né, num curto espaço de tempo. Acho que fazia algum tempo que não tinha um impacto tão grande em posições de renda fixa. Então, apesar do Brasil, né, os planos de previdência estarem muito concentrados em renda fixa, aqueles títulos que estavam pré-fixados, né, tinham carteiras como IPCA, ligado à inflação, mais 2045, prazos mais longos, né, com retorno de IPCA mais 3, alguma coisa assim, teve uma marcação a mercado muito forte. Então, o brasileiro agora está recebendo extrato com perda em renda fixa, né? E aí é uma hora de comunicação. Então, tem que comunicar, tem que estar próximo, porque senão vai tomar a decisão errada. Então, essa é uma das nossas preocupações. A gente tem conversado muito com os clientes, tem ajudado na comunicação, feito palestras, indicado e reforçado a preocupação em como balancear o curto com o médio prazo. Mas, certamente, a saída não é fazer movimentações bruscas e também não parar de poupar, porque você sabe que o custo no tempo é muito alto, né? Parou de poupar agora, então procure, tudo bem, resolva o curto prazo, a gente entende,
às vezes não tem outra alternativa, mas é como o país, né? Ele está dando uma política, está com uma política fiscal monetária mais solta, mas ele vai ter que ter disciplina lá na frente. Então, a mesma coisa com o indivíduo. Se precisar se descapitalizar agora, se for necessário, procurar não mexer nessa, que é a última reserva, é a reserva que te protege, que tenha disciplina para voltar a poupar mais lá na frente. Muito bacana, resposta completíssima aqui do Edu. Pessoal, a gente está caminhando na reta final, tem mais algumas perguntas aqui. Querido Fábio Marquesi mandou uma pergunta aqui, não vou passar a pergunta do Fábio. Acho que o Fábio poderia muito bem mandar para mim, para você, por WhatsApp. Sacanagem, viu, Fábio? Estou só pegando no seu pé. Ele falou aqui, a pandemia aumentou o número de revisão de apólice em todas as empresas, buscando não só reduzir custo, né, que eu acho que uma das coisas que o Edu falou, reduzir custo é importante, mas não necessariamente é o que tem que ser feito, tem que se olhar o risco, tem que se olhar o escopo, etc. Né? Eu acho que teve uma pergunta que eu tentei chegar, pessoal, eu juro, mas na hora que eu clico na pergunta, a pergunta já vem para outra em cima, está um pouco difícil de acompanhar, mas muita gente falando assim, se seria a hora, talvez, de repensar a previdência versus investimentos mais seguros, como poupança, renda fixa, e que, na verdade, não estão tão nada seguros no momento, né? Então, tá ficando iguais aí às outras coisas. Eu acho que muito pelo contrário, né? Até pela questão natural que a gente sabe de disciplina, a previdência deveria ser ela é a última reserva, né? Aquela reserva que te prepara para o futuro. Obviamente, e depois eu vou voltar um pouco para aquele tema de carreira que a gente estava falando, de gestão de custos e tudo mais. Então, acho que travou, não, voltei. Desculpa. Não, estamos aqui. Eu achei que você não tinha travado, não. Eu voltei, então vamos lá. Falando um pouco da parte de previdência, acho que se a gente mensurou bem o risco do investidor, né, que fez um bom diagnóstico do perfil dele, não vai ter problema, porque está acostumado, assim, enfim, tem problema, a cota pode ser negativa, mas está bem mensurado por o risco, e vai voltar, né? Nos últimos dias a Bolsa voltou, e por aí vai. Agora, se não foi feito um bom diagnóstico, né, na parte de investimentos, de carteira, aí essas pessoas tendem a se sentir inseguras, porque elas não foram, enfim, o perfil não foi bem adequado. Então, eu acho que agora, nessas horas de crise, como a gente estava dizendo um pouco, mais potencializa o trabalho bem feito. O trabalho foi bem feito, vai passar com menos dor, né? Se não teve um bom questionário, um bom perfil de investimento, a política não está clara, não tem comunicação clara com o participante, vai gerar muita insegurança e pode vir resgate em previdência, que é a pior coisa que pode acontecer. Com relação a custos, Tiago, também, e eu acho que é um papel fundamental do gestor, é que diversos estudos econômicos também mostram que as decisões extremamente bruscas, elas são muito caras no médio e no longo prazo, porque a volta é muito lenta, né? Então, quanto tempo demora para construir habilidades, investir nos colegas, né? Desenvolvê-los? É um processo extremamente longo, então seria muito simplista imaginar que um ou outro corte não tem consequências. Eu acho que é a hora até, tem diversos movimentos muito legais, aqui citando o Não Demita, né, que eu acho que foi muito bacana, super bem, muito oportuno, e que mostra, e que a gente sabe que o seu principal ativo são as pessoas, a gente vem desenvolvendo as pessoas, é hora de ter esse olhar. Então, cortar custo, mas cortar custo com inteligência, não cortar custo per se, e principalmente ter o cuidado, porque alguns custos parecem menores, eles têm uma geração de valor grande, né? Então, acho que esse é o olhar e é um papel fundamental do programa. Eu focaria mais em geração de valor. É claro que tem uma pressão de curto prazo, mas olhar e falar, bom, qual é a consequência? Você pode perder muito valor no curto prazo e pode perder aí realmente muito valor no longo prazo. Essa acho que é a grande lição aí do que a gente tem visto nos outros países. Muito bacana, pessoal. Deixa eu voltar aqui a compartilhar a minha telinha com vocês. Eu quero só, aqui antes da gente caminhar para a reta final, mostrar que, na verdade, a Mercer está trazendo, e isso é muito bacana, uma série de webinars a partir de semana que vem, em vários temas, que eu acho que vai ajudar bastante pessoas aí a repensar
não só o que a gente discutiu aqui, né, de futuro da carreira, os approaches a todos os tipos de cargos, salários, políticas, como também essa questão de saúde e também essa questão de segurança financeira das pessoas, coisa que o brasileiro nunca acordou e que eu acho que os últimos anos o brasileiro estava indo na direção correta e, como disse o próprio Tiagão aqui, meu xará lá de Porto Alegre na live, o brasileiro está vendo agora a importância de poupar, o brasileiro está vendo agora a importância de ter uma reserva. Então, para quem quiser encontrar esses webinars, Edu, se inscreve no próprio site, tem lá as programações, né? O que a gente fez, Thiago, foi com base nessas pesquisas rápidas, né? E me perdoe se às vezes eu falo Pulse Survey em inglês, mas base nessas pesquisas que a gente tem feito, listar os temas mais interessantes e que têm mais impacto, né? E vários surgiram aqui. E são temas profundos, né? Você vê, a gente não tem tempo para falar sobre todos eles. Então, a gente quebrou em um webinar. Eles começam, acho que se eu não me engano, dia 28. O primeiro, acho que às 4 da tarde, falando sobre a experiência do funcionário, né, nesse momento. Depois vem um outro, dia 29, que é o programa de remuneração executiva, que é um tema super hot, né, muito quente, sobre aquela questão de como é que fica a remuneração, incentivo. Então, imagina quem tem stock option, com que as ações caíram, né, como é que você balanceia isso com longo prazo. Aí vem, acho que bem-estar, se preparar para adaptações à força do trabalho e assegurar o retorno. Acho que são esses os cinco temas, que são temas extremamente relevantes. A gente traz um approach, uma abordagem mais científica para cada um, Pulse Surveys, e que consigam nos ajudar aí a principalmente ajudar os clientes, né? O que a gente está muito interessado é ajudar para que a economia prospere, as pessoas também estejam protegidas e essa fusão de pessoas e negócios, né? Isso aí. Ótimo. Pessoal, eu prometi para vocês que ia ser uma aula. Como sempre, a gente fica sem tempo, porque a nossa live tem um tempo limitado, mas foi um conteúdo muito bacana. Antes de passar para a palavra final do Edu, eu queria, de maneira diferente, hoje eu vou agradecer todo mundo que ajudou a apoiar. Queria agradecer inicialmente ao pessoal da Level, do Club, que além de ser parceiro organizador, manda pergunta e interage bastante. O Egídio, por exemplo, do Google Club, acabou de falar que a gente está concorrendo com a live do Sérgio Moro no LinkedIn, estamos ganhando. Então, a gente tá bem. Queria agradecer... A gente podia ter convidado o Sérgio Moro, né, Thiago? Aí, tá vendo, Edu? A gente não cantou sertanejo, mas eu e você batemos no Sérgio Moro também. Queria agradecer também o pessoal da Audi, Cláudio, e a querida amiga Isabela Drummond, mandou o vídeo do lançamento do e-tron, eu passei aqui no comecinho para vocês, que era melhor que vocês ficarem escutando uma musiquinha, né, gente, os 2-3 minutinhos ali no começo da live, mas ficou muito legal, aliás, show. Eu vou passar no final, várias pessoas pediram, falaram que não deu tempo de ver tudo, eu vou passar no final de novo o vídeo, então vocês vão ter a oportunidade de ver. Agradecer ao pessoal da Mercer, que ajudou a organizar e está interagindo bastante nas perguntas. Eu vi que eles mandaram muitos links aqui. Então, o pessoal que está acompanhando a live, clica nos links, baixa o material. É de graça, é white paper, né? É coisa que é super legal para vocês verem também. E queria lembrar a todos que tem 7 dias que essa live fica disponível, que vocês vão conseguir assistir. Então, Edu, final remarks, mais uma vez. Um prazer tê-lo aqui, contar com esse cérebro gigantesco que traz tanta informação para a gente. Obrigado, Thiago. Na verdade, o cérebro não é gigantesco, a equipe é que é muito competente. Eu acho que quando a gente vê tanta coisa que nós estamos produzindo, é porque a gente fez alguma coisa boa, né, no passado, e acho que essa coisa boa foi ter, enfim, treinado e contratado tanta gente competente na Mercer, né? É um privilégio estar lidando com esse time e aprender tanto, né? Eu mesmo leio todos os white papers e fico, enfim, estarrecido com a qualidade dos materiais. Então, primeiro agradecer aí o meu time, depois agradecer você. Acho que foi muito legal, foi um convite aí, né? A gente falou, enfim, tem uns 10 dias e eu gostei muito da experiência. Acho que você conduz isso, além de brilhantemente tocar regos, e a gente está e Space, a gente também está se reinventando, né? A gente está olhando também para essa própria questão do flexível, de como a regos pode ser uma opção.
eu acho que são coisas, você tem esse lado de comunicação que é muito legal, a gente aprende muito, eu te admiro desde a época do Experience Club, aliás, mandar um abraço aqui para o Natália, hoje é aniversário dele. Parabéns, Natália, ao vivo aqui, hein? Faltou o bolo aqui, mas de coração, para o nosso amigo Natália e para o Bruno lá do Experience Club, um abraço neles. E, por fim, a todos, que eu acho que estão tentando fazer o seu melhor, né, nesse momento de crise. Tem muita coisa boa, né? Acho que a gente tem que também olhar as fortalezas do que a gente aprendeu. Eu divido, acho que com o tempo inteiro também com a Mercer global, né? Tem um olhar grande sobre o Brasil e a gente replica os casos dos clientes, as coisas que estão sendo bem feitas, diversos amigos aí na live. Então, enfim, muito obrigado, gostei muito. Quem puder nos assistir nesses webinars nas próximas semanas, acho que vale muito a pena. E se tiver alguma dúvida, manda para a gente. Vou deixar aqui um e-mail, é super fácil, mercer.brasil@mercer.com.br. Então, repetindo, mercer.brasil@mercer.com.br. Qualquer pergunta que a gente responde e aprende, né? Acho que esse é o lifelong learning aí também de todos. Muito bom. Então, pessoal, só para fazer um comentário final, desde o começo desde o final do ano passado, tanto nós, na Harry, Space, o Procurement Club junto, todas as empresas participantes, a gente levantava muito a bandeira do Fair Trade, que Fair Trade ia ser a pegada de procurement para esse ano de 2020, a gente leu statements, né, a gente leu declarações sobre Fair Trade, e tudo que eu ouvi hoje aqui do Edu corrobora bastante com essa questão, né, de uma compra justa, de relacionamentos justos entre empresas e fornecedores, tudo dentro da legalidade, compliance, etc. e tal. Então, fico feliz, Edu, porque, mais uma vez, reforça esses conceitos. Mais uma vez, pessoal, a live fica disponível 7 dias, vocês podem assistir, mandar o link, compartilha no seu timeline se você gostou agora, pede para o pessoal assistir, eles vão ter a oportunidade de estar comentando ainda, se tiver algum comentário posterior, a gente entra em contato para estar respondendo, e eu vou tentar colocar aqui, pessoal, de novo, o pessoal pediu bastante aqui para eu colocar aqui o vídeo de encerramento aqui, o comercial aqui, eu vou colocar para vocês verem, eu achei super bacana. É a primeira vez que a gente faz o lançamento de um veículo numa live do LinkedIn, olha só, gente, quem diria que a gente estaria fazendo isso aqui? A Audi, que é super parceirona lá da Regos. Então, vou colocar aqui para vocês, então, mais uma vez o vídeo. E, pessoal, um abraço para todos aí. Valeu, Edu. Thiago, só um ponto. Eu fiz uma gafe e o e-mail é mercer.com. Tá, então, perdão, mercer.brasil@mercer.com. Isso aí, pessoal. Então, anotaram, mercer.brasil@mercer.com. Vou pedir para a Carol, coloca nos comentários agora, Carol, o e-mail também, que é bom que o pessoal já vê ali também. Então, Edu, mais uma vez, abraço para todos aí, abraço para toda a equipe Mercer, toda a equipe Regos, os clientes, todo mundo está assistindo.